Que o amor e a paz do Mestre Jesus possam envolver todos nós neste momento. Começo esta reflexão com o nosso agradecimento pelo gentil convite para participarmos das comemorações do 32º aniversário do Grupo Espírita da Irmã Angélica, formulado por intermédio da Rosane, neta do senhor José Franklin de Matos, um colaborador de nossa casa. O Centro Espírita João Batista, localizado no Meia, apresenta fraternos cumprimentos pelo aniversário, desejando ao Géia muita luz na continuidade do seu trabalho. O tema proposto para a nossa reflexão de hoje diz respeito a uma das figuras mais conhecidas do Evangelho. Citado por Flávio Joséfo em seu Antiguidades Judaicas e pelos 4 evangelistas do Novo Testamento, ele foi a voz da verdade que clamou no deserto árido dos espíritos humanos conturbados. Ele foi e continua sendo um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo, como nos diz Humberto de Campos em seu livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier. Nos referimos à personalidade de João, o Batista, o precursor, aquele espírito que desde o ventre materno já se regozijava com a presença do Messias. Tal era o vínculo, o testemunho de fidelidade ao Mestre e a tarefa da mais alta significância da qual havia sido incumbido, a de abrir os caminhos, ir adiante de ninguém menos do que o próprio Cristo. João Batista, para o nosso júbilo, é o mentor da nossa casa espírita. O berço lhe foi oferecido em circunstâncias transcendentais. Seu nascimento foi anunciado por um mensageiro espiritual, o anjo Gabriel. Sua mãe o concebeu, embora considerada estéril e em avançada idade. E ele tinha muita afinidade com Elias, o gigante dos profetas judeus, que vivera há 8 séculos. Isso era significativo, porquanto, segundo Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, Elias voltaria à terra, seria a voz no deserto a preparar os caminhos do Messias. Tratava-se de João, filho de Isabel e de Zacarias. Como Elias, ele passava grande parte do seu tempo nos lugares ermos. Amava a solidão, o que se considera próprio dos homens escolhidos por Deus para desempenhar sagradas tarefas. Como Elias, vestia-se com simplicidade absoluta, pele de camelo e cinto de couro. Como Elias, alimentava-se frugalmente com mel e gafanhotos. Como Elias, desprezava as convenções humanas. Isto posto, era o próprio Elias, de retorno aos labores humanos, para anunciar o advento do Messias. Por 2 vezes, Jesus iria referir-se a ele como a reencarnação do profeta. A mais importante está registrada no Evangelho de Mateus, na passagem A Transfiguração do Monte Tabor, quando Pedro, Tiago e João, que o haviam acompanhado no episódio, fazem referência ao retorno de Elias. Disseram eles: se Jesus era o Messias, onde estava Elias? Jesus lhes respondeu: de fato, Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. O comentário do evangelista Mateus é significativo. Diz ele: então os discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. Em sua relação com Herodes Antipas, Herodíade, a mulher de Herodes, e Salomé, filha de Herodíade, do consórcio com Felipe I e sobrinha de Herodes, terminou sua missão tendo sua cabeça pedida em uma bandeja, quando Salomé, após uma apresentação no palácio de Herodes, a fortaleza de Maqueronte, na ocasião da comemoração do aniversário dele. Como nos relata Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco. Subitamente, ante o espanto geral, Salomé, menina moça, põe-se a dançar.
O vinho louro escorria abundante e o bailado de loucura inebriava os príncipes, os fariseus, os convidados em geral. A dança, uma mistura de ritmos religiosos e pagãos, era também lasciva. Quando a música se interrompeu e imenso silêncio penetrou triunfante, a bailarina tombou em atitude insólita e luxuriosa. Antipas, entorpecido pelo vinho e pela sensualidade da menina, exclamou em febre, enlaçando a jovem: Pede-me metade do meu reino e eu te darei. Pela mente ambiciosa da garota, excitada, perpassam as paixões e a ansiedade da sua época. Atordoada, busca a genitora para aconselhar-se, e esta, achando propícia a ocasião, segreda. Pede-lhe a cabeça de João. A menina empalidece. A mãe autoritária insiste. Pede-lhe, e eu te darei o que quiseres. Esse João ousou desmoralizar-me diante da ralé, e perante o próprio rei, que acovardado e do meu supersticioso não teve altivez de o punir, degolando com severidade para servir de exemplo. Limpa-me o nome, filha, não apenas peço, eu te exijo. O ar pesava e a expectativa se fez geral. Alguém gritou: Pede-lhe, é rei, e após prometer não poderá recusar. Somos testemunhas, pede. Com a voz rouca, a menina propôs: Dá a minha cabeça de João Batista para que eu possa bailar. Antipas respeitava e temia o Batista. É como nós aprendemos com a doutrina espírita: a autoridade de um espírito superior é irresistível. Ouvindo o singular pedido, estremeceu e quedou lívido. Gargalhada geral explodiu no ar e as vozes em coro reclamaram: Dá-lhe a cabeça do Batista, ou temes ofertá-la? Atoleimado, o rei chamou um sicário e mandou-a decepar a cabeça de João. Já encarcerado, João já estava preso há mais de 10 meses. A música voltou a soar e, rodopiando com uma bandeja de prata na mão espalmada, Salomé entregou a Herodíade o troféu. A cabeça decepada de João Batista, que fitava com olhos sem luz a consciência ultrajada dos seus algozes. Elias resgatava o crime cometido às margens do rio Quinton, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal. Foram 450 profetas ou sacerdotes, narrado no primeiro livro de Reis. E livre, tarefa cumprida, ascendia agora aos cimos. Cumpriam-se as Escrituras. O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. Dizem alguns estudiosos que Herodes Antipas ordenou a morte de João Batista por interesse mesmo. Uma vez que João tinha muito poder, muita influência sobre o povo, Herodes temia que em algum momento ele pudesse levantar uma rebelião para tentar tirar-lhe o poder. João Batista conclui sua tarefa, deixando que dali por diante Jesus levasse à frente a tarefa maior do Evangelho. Poderíamos ter discorrido mais a respeito da vida simples, mas plena de João Batista, com mais detalhes e minúcias. Mas queremos agora refletir a respeito da sua simbologia e da sua missão. Vamos procurar associar como a ação de João o Batista e a sua vida se relacionam conosco, na nossa própria conexão com o Evangelho. Hoje, sobretudo, vai nos interessar esse aspecto simbólico da vida e da tarefa de João Batista. Os evangelistas Mateus e Lucas narram, nos contando que antes de iniciar seu ministério, João Batista estava no deserto. Os estudiosos e escritores espíritas Teresinha de Oliveira e Richard Simonetti nos falam em região erma e não em deserto, na forma, acepção da palavra como a gente pensa. Quando João recebe a inspiração divina que era chegado o momento, e começa então a anunciar pelos 4 cantos da Judéia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Essa é a frase do início da tarefa de João Batista. Numa primeira leitura parece uma frase simples. Mas por que terá João usado o termo arrependei-vos? O termo ou a palavra arrependimento nos traz de imediato a ideia de sentimento de culpa, remorso, limitando o nosso entendimento acerca do que João Batista havia realmente dito. Consultando o primeiro volume de Sabedoria do Evangelho, são 8 volumes, do professor Carlos Torres Pastorino, o autor daquele livrinho Minutos de Sabedoria, encontramos o seguinte: o termo vulgarmente trazido por arrependimento, palavra de origem grega metanoia, tem o sentido de reforma mental. Não é, pois, um arrependimento no sentido de chorar ou lamentar o mal que se praticou, mas sim a modificação radical dos pensamentos da mente e do comportamento, a reforma mental. Não é algo assim apenas associado à questão de culpa ou de remorso. É mais do que isso. No fundo, João Batista dizia: a vocês, os que já buscam uma vida nova, os que já anseiam por coisas mais elevadas do que simplesmente a matéria, o pó, e a transitoriedade do mundo, faço um convite. Estejam preparados para mudar a vossa maneira de pensar e conduzir a vossa vida, interior e exteriormente. Estejam preparados para expandir a vossa consciência e o vosso entendimento do Criador, do universo e da vida. Metanoia pode ser também entendida nesse sentido. Expandir o pensamento, ir além dos horizontes limitados que até então temos balizado as nossas vidas. Transcender, expandir, abranger novos horizontes. A proposta do Cristo de Deus era: vim-lhes trazer vida, vida abundante. E para colher essa abundância, era preciso metanoia. Era preciso abrir, expandir nossas consciências, preparar as nossas almas para receber o que aquele que viria depois de João estava por trazer. Esse é o significado do arrependei-vos. A grande mensagem chegou para a humanidade que caminhava como que tateando nas trevas, sem saber efetivamente para onde ir. Faltava a bússola, o farol derradeiro, que enfim havia surgido. Como diz o evangelista Mateus, a luz raiou aos que estavam assentados nas trevas. Como Paulo também nos diz em sua carta aos Efésios: outrora éreis treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. É isso que está ali sintetizado no arrependei-vos. A grande mensagem. A boa nova portou na terra para todo o coração que a queira colher. Prepare-se para mudar muitas coisas, hábitos, pensamentos, velhos conceitos, a fim de que ela possa encontrar espaço em nós. Essencialmente, o que o precursor vem fazer é abrir caminhos, preparar os corações e as almas para acolherem a mensagem de Jesus. Para realmente sentirem a influência transformadora de Jesus, era preciso antes do trabalho precursor. Essa é a principal representação do Batista na nossa vida e na nossa relação com o Evangelho. Olhar para a vida dele nos fará entender melhor o que devemos fazer, cada um de nós, para realmente atender a Jesus, sermos capazes de acolher a sua grandeza, a sua abundância. E é nesse contexto, ou a partir desse entendimento, que a fala do profeta Isaías, do capítulo 40, no livro da Consolação de Israel, vai fazer ainda mais sentido. A fala que o próprio João Batista repete quando lhe perguntam os sacerdotes o que ele vinha fazer. Respondeu ele: eu sou aquela voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Tornai retas as suas sendas. Endireitai os caminhos.
tornai retas as sendas para o Senhor que vem, para o Senhor que chega, para recebermos, acolhermos, permitir em nós o livre fluxo da mensagem do amor. Recorremos aqui a uma mensagem de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, cujo título é Endireitai os caminhos do Senhor, em que ele comenta a respeito dessa frase, que é de Isaías e foi repetida por João Batista como orientadora da sua missão. Refletindo sob a perspectiva dos tempos atuais, Emmanuel nos fala sobre o que representa esse trabalho precursor na nossa vida, como dever para nós hoje. Ele nos diz assim: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. As palavras de João seguem tão vivas quanto aquelas mesmas que coavam no Jordão há 2000 anos. Para toda a cristandade, as palavras do Batista seguem a ecoar e a convidar a todos de boa vontade, isto é, os que já aplicam a vontade no bem, os que já anseiam pelo bem e pela mudança, convidá-los a todos para regenerar as estradas comuns. Em outras palavras, preparar a vida para receber a influência de Jesus. E isto significa regenerar-se, reajustar os caminhos que temos trilhado na nossa existência. Como temos nos conduzido? Que caminhos temos tomado? Porque, dependendo como seja, muito mais difícil será perceber essa influência do Senhor em nossa caminhada, se não nos dispusermos antes a preparar e a trabalhar nossa capacidade de percepção a respeito da influência de Jesus na nossa caminhada. Um trabalho preparatório, portanto, é o convite. Por quais caminhos temos conduzido as nossas vidas? Porque, dependendo de quais tenham sido, certamente será mesmo muito difícil pressentir, ver, enxergar a presença do Mestre ao nosso lado a nos conduzir. Dependendo dos caminhos pelos quais temos conduzido as nossas vidas, poderemos estar de tal modo cercados pelas sombras, pelas ilusões, pelas montanhas que são as nossas dificuldades, e será difícil para nós enxergar os horizontes mais vastos que Jesus nos convida a ver. Difícil para nós, talvez, seja enxergar o auxílio divino que está ao nosso lado, sem que o possamos perceber. É preciso pensar por onde temos nos conduzido a fim de reencontrarmos, de fato, o bom pastor. Ele mesmo dirá: eu sou a porta das ovelhas. Quem vier por mim entrará e sairá, encontrando pastagens. Entrar e sair significa aqui encontrará liberdade. Na vida, nós podemos, diante de cada circunstância, optar dentre várias portas, mas só há uma porta que nos conduz de fato ao máximo de crescimento com o máximo de liberdade. Essa é a porta do Cristo. Então, é preciso refletir a respeito de que portas temos escolhido. As que nos aproximam dele ou as que nos afastam. Por isso, Emmanuel segue nos dizendo: em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Creio que é o que todos nós buscamos, como todos os que buscam o cristianismo, a mensagem de Jesus, ou as suas outras religiões, com as mensagens que também trazem. Prossegue Emmanuel. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Toda criatura que chega, como numa casa como a nossa, o GEA, onde hoje nos encontramos, mesmo virtualmente, ansiando pelos mesmos desejos fundamentais: paz, equilíbrio, harmonia, felicidade. Fazemos rogativas, pedimos auxílio, clamamos pela presença do Mestre. Mas o que Emmanuel está nos conduzindo a perceber, a tentar enxergar, é, para além disso, o que realmente estamos fazendo para alcançar,
perceber ou acolher a mensagem de Jesus. Porque muitas vezes, buscando essa paz, esse equilíbrio, aqui vindo com as nossas rogativas, aquilo que desejamos não vem como esperamos. As coisas que gostaríamos que acontecessem, não acontecem. E então, transformamos aquelas expectativas, os sentimentos melhores, em inquietações injustas. Como se Jesus não nos visse, não nos amparasse, não se importasse conosco. A questão é, será que Jesus não está a nos amparar ou somos nós que não estamos abrindo espaço para Ele atuar em nós? Essa é a questão fundamental. Será que nós preparamos o caminho para Jesus ou tomamos o nosso próprio caminho sem tentar entender ou preparar o caminho para que Ele possa vir e atender às nossas necessidades e não os nossos desejos? Tudo isso está representado nesse processo preparatório que João Batista nos convida a fazer. Por isso, Emmanuel prossegue dizendo: onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Porque agimos assim. Justamente nesses momentos em que as coisas parecem não dar certo, clamamos: onde está Jesus? Prossegue Emmanuel. Não compreendem que através dos mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os vossos caminhos. Em outras palavras, Jesus está sempre com o discípulo sincero. Jesus está sempre patrocinando, investindo na nossa melhoria, no nosso progresso. A questão é, nós estamos? O que temos feito por nós, antes de pensar no que Jesus tem feito por nós? Porque o que Jesus tem feito por nós será quase em vão se nós não estivermos fazendo nada por nós mesmos. Se em nada estivermos nos dispondo a tentar entender e nos abrir para aquilo que Ele entende ser o melhor para nós. Quantos de nós não caminhamos desesperadamente buscando Jesus, às vezes fazendo muita coisa, trabalhando, orando, estudando, e nos parece que Jesus não nos dá sinal? É porque caminhamos ao encalço do Mestre distraídos desse conselho essencial. Já endireitamos o nosso caminho minimamente? O que estamos mudando em nossa conduta desde que começamos a rogar auxílio de Jesus? O que mudamos em nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros? O que já mudamos na nossa maneira de disciplinar o nosso dia a dia? O que já tentamos ou nos esforçamos em mudar em nós mesmos, no campo dos sentimentos, para conosco e para com os outros? Porque correr atrás do Mestre, rogar o seu auxílio, sem a mínima disposição de mudar alguma coisa em nós mesmos, renunciar a alguma postura antiga, nos arrependendo no conceito que João Batista nos trouxe, será correr em vão, em círculo. Claro que a misericórdia nunca nos abandonará, mas a questão é preciso despertar para o auxílio a nós mesmos, a fim de que o céu também possa nos ajudar. Ajuda-te para que o céu consiga te ajudar. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Portanto, quando pedir em oração, faça isso valer em ações. Arrumemos o caminho a fim de que a luz possa passar. Abramos a janela, a porta, porque nem por amor pode o Mestre violentar a nossa escolha, a nossa conduta. É preciso que ele possa contar conosco. Nós precisamos contar conosco. Como diz Paulo em Epístola aos Romanos, se tens fé em Deus, tem-na em ti mesmo. Isto é, se confiamos no Criador, façamos também o gesto de amor por nós mesmos, na melhoria das nossas vidas,
arrumando os nossos caminhos. Emmanuel segue nos dizendo: para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que tem vivido. É preciso retificar a estrada que temos utilizado em nossa caminhada de vida, a fim de que sintamos a presença dele. Endireitar, arrumar, transformar hábitos, sentimentos, valores, pensamentos, porque isso é como uma abertura, uma janela da alma para acolher a luz do Mestre. Esse é o trabalho preparador que João Batista simboliza e que, na verdade, deverá ser feito por todos nós. Por isso ele vem antes da Boa Nova. Sem preparação, ainda estaremos inabilitados para sentir em toda a sua plenitude e amorosidade a mensagem do Mestre. Continua Emmanuel. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Como Emmanuel nos diz, é o ciclo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Há muitos de nós que estamos há 5, 10 encarnações caindo no mesmo ponto. O meu, com certeza, é a paciência. Cada um sabe o seu. Falta-nos a vontade. Mas esse é assunto para outra reflexão. Jesus dá o recurso, mas nós não acolhemos bem. Não aproveitamos a oportunidade para avançar e sair do círculo vicioso. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Como subir se nos prendemos voluntariamente ao chão, ao solo, à terra, às pedras de nossas paixões como um balão? Como querer respirar novos ares, enxergar novos horizontes, se ainda por nós mesmos nos algemamos ao terra-terra da vida? Se não nos livramos dessas amarras por meio de um esforço contínuo, persistente, como esperar voos mais altos no plano do espírito e da vida imortal? Continua Emmanuel. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se o seu legado maior é o desta exemplificação, como esperarmos cada um de nós que o Mestre possa ajudar, nos impulsionar, nos trazer uma vida nova, se não conta com nenhuma parcela de esforço, de entrega de nós mesmos, nas cruz dos deveres e dos sacrifícios que nos competem? Continua Emmanuel. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Portanto, desfaçamos as sombras que nascem de nós mesmos, porque tudo na vida ou na criação é luz. Como Emmanuel vai dizer em determinado momento, o que nos impede a visão gloriosa da vida nada mais é do que as sombras que ainda nascem de nós mesmos. No esforço por eliminá-las, alcançaremos gradualmente uma visão mais clara acerca do imenso amor que rege os nossos destinos. Então, devemos regenerar impulsos, fazer um incansável trabalho interior a fim de preparar e acolher a presença do Cristo em nós. Emmanuel nos diz na mensagem Cultiva a Paz, capítulo 65 do livro Vinha de Luz: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar incessantemente no mundo íntimo, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Esse é o João Batista no deserto de nós mesmos, identificar as vozes em nós que ainda não estão em harmonia com a vontade divina. Por isso, Emmanuel nos diz, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina. Como fazemos isso? Como fazemos isso? Só se for no deserto. Não o deserto físico. Só quem entra no deserto de si mesmo. Por que deserto? Porque ainda não é o jardim, mas um dia será.
Deserto porque ainda falta a água pura do amor que converte todo o deserto em jardim. Essa é a história da Bíblia. De um deserto faremos um dia um Éden. Pois é, somos ainda um deserto. Solo seco, um pouco fértil em algumas partes, outras partes bem ressequidas, bem duras, como aqueles raminhos secos, retorcidos. Nós, de modo geral, com algumas louváveis exceções, ainda somos assim. Mas é saída ao nosso deserto interior que João fez, representando para nós esse processo, é justamente para ouvir essas vozes, esses gritos que ecoam em nós, ainda desconhecidos e que nos desarmonizam. Na medida em que os identificamos e os tratamos, nos harmonizamos com o Criador e abrimos mais espaço para a paz. Aprendemos que toda infelicidade no caminho humano nasce de algum afastamento da lei divina e de algum excesso, de algum desequilíbrio. A proposta é, então, reajustar, voltar ao equilíbrio, remediar, colocar de volta no meio. Equilibrar. Entendemos agora o porquê da fala de Isaías: endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas, acerca de João Batista. A curva do excesso vira a reta do equilíbrio. Isaías diz mais: os vales serão elevados, os montes e os outeiros serão rebaixados, os caminhos tortuosos serão endireitados, e os caminhos ásperos aplainados. Percebamos que todas essas falas discorrem a respeito do equilíbrio. O excesso para baixo vem para o meio, o excesso para cima vem para o meio, o excesso para os lados vem para o meio. Em tudo, a tarefa de João representa esse compromisso de nos reequilibrar, de nos remediar, nos ajustando à lei divina. Essa palavrinha excesso é um grande problema. A lei é sempre o meio, o equilíbrio, o caminho reto, o caminho mais curto. Tudo que foge disso é excesso. A lei divina é o mais simples, portanto, o mais aperfeiçoado. Porque no que é simples não falta nem sobra nada. Tem-se a justa medida, o adequado. O caminho reto é o caminho da lei divina. É esse o nosso grande trabalho no processo de autoeducação. Ajustar os excessos, endireitar o nosso ser, a nossa essência. Não é essa a definição que Kardec nos traz na resposta da questão 917 de O Livro dos Espíritos, um texto do espírito Fenelon, quando pergunta a respeito do meio de se destruir o egoísmo? Um trecho da resposta nos diz: bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas, aprumando-as. Quando se apruma uma planta nova. Essa é a definição de educação por Kardec. Pensemos numa planta nova que está pendendo para um lado, desaprumando. Você apruma ela de volta. Isso é educar, é alinhar o nosso proceder com a lei divina. Isso é autoeducação e é o trabalho de João o Batista. Aplainar vales, montes, caminhos tortuosos e caminhos ásperos. Porque as paixões em si mesmas não são um problema. Serão problemas a partir do momento que estão em excesso. É exatamente isso o que a questão 907 de O Livro dos Espíritos vai nos dizer. Kardec pergunta se as paixões em si mesmas são um problema. E os espíritos respondem: não. Elas foram colocadas no homem para que ele faça ou realize grandes coisas. O problema está no excesso de que se acresce a vontade. Nós temos a paixão, que é a força da alma. O excesso é prejuízo. O problema está, dizem os espíritos, no abuso dessas forças.
De forma geral, os nossos maiores problemas, que nos causam mais dores, nascem de um excesso de algo que poderia ser bom se utilizado da maneira certa. E o papel de nos prepararmos para acolher realmente a mensagem do Evangelho será podar, ajustar esse excesso e endireitar o caminho. É isso, ou é assim que se faz ou se processa a evolução consciente, em que nos utilizamos da razão iluminada, a vontade que decorre disso, o exercício do dever para nos transformar. Esse é o nosso processo de autoeducação. Sem isso, sem esse trabalho interior preparatório, muito difícil será perceber e acolher a mensagem de Jesus em nossa vida. Sem isso, sem esse trabalho interior preparatório, muito difícil será perceber e acolher a mensagem de Jesus em nossa vida. É o trabalho da educação, que extrai de nós o que há de melhor, preparando os potenciais divinos que temos para que possam se expressar. E isso será a chegada do Cristo em nós. É o processo de disciplina que antecede a construção da espontaneidade, como nos diz Emmanuel no livro Coragem, no capítulo 22. Aceitar o bom combate em nós mesmos, reconhecendo que sempre ou em tudo a disciplina antecede a espontaneidade. Então, João é a disciplina que prepara a conquista definitiva com o Cristo, a espontaneidade. João é a educação de nós mesmos, que expressa ou nos prepara a expressão dos potenciais divinos que todos trazemos conosco. A centelha divina, o Cristo em nós. É o trabalho do precursor. O trabalho precursor que, a partir de agora, cabe a cada um de nós, porque João não pode fazê-lo por nós. Nós somos os batistas de nós mesmos. Nós somos o João Batista de nós mesmos. Lembramos neste ponto uma mensagem também de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 30, cujo título é Educa. Ele comenta o versículo 16 do terceiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Comentando a passagem, ele nos diz: Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra estão ali as melodias das fontes. Como no bloco da pedra bruta está ali a estátua perfeita. Mas, para que o pomar se expresse, ele reclama esforço ativo. Para que a fonte possa atender à coletividade, ela pede aquedutos. E para que a estátua se faça, ela pede o serviço do buril. Assim também nós, espíritos, trazemos conosco o gene da divindade, o Cristo em nós, o nosso Cristo interior. Mas para que a luz divina possa se expressar para além das trevas humanas, é preciso que os processos educativos nos trabalhem ao longo do curso dos milênios. Então, para que o Cristo, o potencial divino em nós, se expresse, é preciso que o trabalho educativo, que João Batista, o precursor, nos trabalhe no caminho dos séculos. Por isso ele acrescenta: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Se sabemos que o Senhor vive em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de que ele possa se manifestar. Isso é educar. O potencial aí está. As forças soberanas da alma aí estão. É preciso despertar a vontade para o trabalho educativo. A força da disciplina se antecede à vinda da expressão do amor, da bondade. Para todos que lá chegaram, é porque passaram pelo processo. Não há privilégios na criação. O nosso querido Chico Xavier, que tanto nos inspira, também fez essa jornada. Foi o batista de si mesmo e alcançou alguns degraus a mais do que nós.
Recordando o Livro dos Espíritos, na questão 894, Kardec pergunta: há algumas pessoas que o bem parece tão fácil para elas. Terão elas assim tanto mérito? Os espíritos respondem: é porque elas lutaram outrora e triunfaram. Por isso, as suas ações parecem assim tão fáceis, tão simples, porque o bem se lhes converteu num hábito. Pelo trabalho secular da autoeducação, o trabalho precursor, já expressaram seu Cristo interior, é claro que em graus relativos, na forma das virtudes, dos hábitos benéficos já consolidados, triunfaram sobre si mesmos. Prepararam o seu mundo interior para expressar a mensagem pacificadora e amorosa do Mestre, nosso Senhor. Esse é o trabalho do precursor. Daí a sua importância capital na vida de cada um de nós, para que meditemos o quanto temos investido nessa educação, nessa preparação, a fim de realmente abrir caminho, liberar o fluxo interno de nosso coração, para que por meio dele possa fluir o divino amor. Abrir as portas de nossa alma para a comunhão interior com Jesus, como ele mesmo nos diz no versículo 20 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Mestre bate em todos os corações da terra, mas é necessário o trabalho interior precursor em abrir a porta e recebê-lo. Por isso, João Batista é o que vai antes, ensinando-nos a preciosa lição do auxílio a nós mesmos, para contarmos definitivamente com o auxílio do Mestre. Não que ele não existisse antes, apenas não era visto nem percebido. Relembramos aqui um trecho do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, ditado a Chico Xavier, onde o autor nos traz mais alguns esclarecimentos a respeito daqueles momentos que antecederam o início da missão de Jesus, quando os dois, ele e João Batista, ainda eram garotos de pouca idade. Imaginemos só, Jesus e João Batista meninos. Conta-nos ele a respeito de um momento em que Isabel veio visitar Maria, os dois ainda crianças. Em determinado instante, enquanto as mães conversavam, o menino, aqui na acepção da palavra Jesus, leva o garoto João a um monte e ali começa a apontar para ele toda aquela região. O Monte Tabor, o Vale do Rio de Jordão, aquela região que foi o palco da redenção humana. Relata Humberto de Campos que é como um grande general que desce a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança, apontando a missão, a tarefa. O que eles confabulavam ali entre si, não sabemos. Mas, nos diz Humberto de Campos, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade, para a conquista do mundo. O amor representado no Cristo e a verdade em João Batista. Quando estavam indo embora, Isabel pergunta a Jesus: não queres vir conosco? Ao que Jesus profeticamente responde: João partirá primeiro. João vai primeiro. Humberto de Campos prossegue: transcorridos alguns anos dessa fala de Jesus, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Então, é a verdade que vem antes, preparando o nosso mundo interior. Quando acessamos a mensagem da verdade, isso sacode todo o nosso mundo interior. O conhecimento que nos tira da zona de conforto, o fruto do conhecimento que nos expulsa do paraíso, é a verdade fazendo o grande trabalho preparador. O bom combate que se inicia na alma que recebe a mensagem superior. Por isso, João vai à frente, mais adiante.
Humberto de Campos nos diz: encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé, filha de Herodíade, aquela que dançou para Herodes e pediu a cabeça de João Batista, representa a futilidade do mundo. Por nada pediu a vida de João. A futilidade de que o discípulo sincero haverá de encontrar nos ataques, nas feridas, nas calúnias. Herodes e sua mulher Herodíade representam o convencionalismo político e o interesse particular. Todos os tarefeiros da verdade e do bem, em todos os tempos, enfrentaram, chocando-se com o convencionalismo de sua época e com os interesses pessoais. Por isso que, de forma geral, pagaram o preço do sacrifício, que é o preço na vida da luz, da verdadeira luz. Lembremos-nos de Kardec, que pela verdade, preparando os caminhos do Consolador, também pagou com a vida numa fogueira em Constança seu testemunho de amor por Jesus. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Qualquer um de nós que trave esse combate interior sabe que a verdade faz dentro de nós. Sabe o que o conhecimento superior faz conosco, o quanto nos sacode aos limites. Sabe também o quanto, aos poucos, vai nos trazendo um sabor de uma vida nova e da presença mais constante, mais ativa de Jesus em nós. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações. Ela, a verdade, recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas, para que a obra do amor surja em sua pureza divina. É o cinzel que faz surgir a estátua plena de beleza. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo rude, a verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo. É o arado libertador que muitas vezes nos rasga o solo da alma, mas que o torna fecundo, arejado para receber a semente divina do Evangelho Redentor, para que o reino de Deus, nosso Pai, prevaleça nos nossos corações. É João o símbolo do trabalhador que já tem consciência de que é preciso deixar morrer o eu para deixar crescer, enfim, o Cristo em nós. Por isso a sua frase maior, que fica para a nossa reflexão: é preciso que ele, o Cristo, cresça e que eu diminua. Que cada um de nós nos apequenemos em nossos egos, a fim de poder expressar a cada dia um pouco de Jesus em nossas vidas. Muita paz para todos.